assim, acho que tem alguns pontos dentro do Cruzeiro que comprometeram. A mudança na lateral direita, o Jonathan Jesus não foi bem, não conseguiu apoiar, sem apoiar, prejudicou também demais o futebol do Christian, que ontem ficou muito apagado, porque não tinha com quem dialogar ali pela direita. O Caio Jorge acabou também aparecendo pouco no jogo, muito isolado, enfim. Então foi um Cruzeiro que não funcionou tão bem coletivamente e ainda pecou na falta de efetividade quando teve algumas das oportunidades, né, Thiago? O Alexandre Simões, é óbvio que antes da partida, né, você analisa e depois vira engenheiro de obra pronta, mas ontem, na minha opinião, o Leonardo Jardim pecou em uma escolha. Sem os dois laterais, né? Que fase também. Você perde o Wagner e perde também o William. Aí ele escolheu o Jonathan Jesus, que não andou, que não funcionou. Eu até imaginei que ele pudesse fazer ali um falso 3 zagueiros, né? Uma coisa que permitisse. Mas não foi o que aconteceu. E o Cruzeiro não andou. Thiago, realmente, eu percebi no jogo de ontem algumas contradições do Jardim, que é um baita treinador. Mas o Jonathan Jesus, eu imaginei isso. Talvez ele fosse fazer uma formação de 3 zagueiros com o Christian fazendo uma ala direita, né? E aí não foi o que aconteceu. O Jonathan Jesus, um desastre como lateral. Nossa, mas muito fraco. E não é a dele, cara. Antigamente, no futebol, o zagueiro fazia a lateral, até porque eram 4 jogadores de linha só no banco de reserva, mas era outros tempos, né? O Jonathan Jesus, ele não tem nem físico de lateral, né? Um cara alto. A gente fala diferente. Tem nem pinta de lateral, né? Não tem. Você vê que ele ficava com medo de marcar. O cara vinha pra cima dele, driblava, parece que ele tirava o braço. Não sei se ele achava que tava dentro da área, o que era. E voltar pro segundo tempo com ele, aí foi um erro maior ainda, sabe? É uma questão, o Thiago. O Cruzeiro ontem sentiu. O Cruzeiro fez um jogo muito intenso contra o Bahia na quinta-feira, às 9h30 da noite, para jogar num domingo às 8h30 da noite em Bragança Paulista contra um time que é muito novo e muito intenso, que é o Bragantino, que tinha jogado na quarta, tá? E o Bragantino não está nas Copas, né? Porque o Bragantino escapou do rebaixamento no ano passado na última rodada ali, quase que na sorte, tá? Ganhou do Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? Isso, e aí na última rodada teve aquele confronto do Galo com o Furacão e ele... O que acontece, Thiago? Olha só. O Leonardo Jardim, ele coloca claramente que ele não tem um time, não é isso? Que ele tem uma maneira de jogar e que a rotatividade é uma marca. E foi o 3º jogo seguido com a mesma equipe. Ele só não repetiu na lateral porque ele não teve, tá? E aí ainda fez uma improvisação equivocada. Ok, eu imagino que ele tá pensando de que o Dudu não tem a mesma intensidade, mas pro estilo de jogo do Cruzeiro, em determinados momentos, em determinados confrontos, o físico vale mais do que o técnico. Porque se a gente for pensar só em técnico, o Gabigol é titular, o Dudu é titular, o Willian é titular, o Wallace é titular, e não é essa questão. Então, a grande dúvida que me fica é se o Jardim cometeu uma grande contradição em Bragança, colocando em campo um time que não tinha condições físicas de exercer o que ele pensa, ou se quem tá no banco não serve. Porque opção ele tinha o Marquinhos no banco. Nossa, tá totalmente escanteado o Marquinhos, né? Mas então ele tinha um Eduardo no banco, ele tinha um Dudu no banco, ele tinha... Então, quer dizer, esses caras não estão nos planos. Porque se é um treinador que preza pela intensidade de jogo e a grande competência dele é essa. O Cruzeiro fez um belíssimo jogo contra o Bahia. E ontem não faltou entrega, não. Ontem faltou perna. Então é isso que eu quero saber. O Jardim cometeu uma contradição no jogo de ontem, ou essa turma que tá no banco, e ele eu acho que até talvez tenha muita chance de ser isso, Thiago, porque quando a gente vai ouvindo as coletivas do Jardim, e ontem ele disse isso de novo, você estava ancorando a jornada, você vai se recordar, ele sempre destaca que ele não teve a chance de fazer uma janela. Isso é ruim, né? Toda hora fica falando, eu não tenho os meus jogadores. Ele não falou ontem de novo? Falou de novo. Ele sempre fala que ele não teve a chance de fazer uma janela. Então, é essa, porque ele chegou com o discurso de, eu vou rodar o time vai ter mudança, vai sempre mudar. De repente, na hora que a coisa vai pro trilho, é o mesmo time em 3 jogos consecutivos.
O jogo do São Paulo no domingo, o jogo do Bahia numa quinta, o jogo do Bragantino no domingo. Não foi o mesmo time, porque o Fagner machucou. E aí, de repente, o time sente fisicamente. Ele destaca que o time sentiu fisicamente. E ele tinha várias opções no banco de reserva. Então, ficou na minha cabeça... Contraditório, né? Essa dúvida. Se é uma contradição dele ou se, na verdade, quem tá no banco, meu amigo, vai preparando o cenário, porque em junho, julho, você vai embora. Porque não existe outra explicação. A hora de usar era agora, né? Exatamente, a hora de usar era ontem para poder manter a intensidade. Agora, o Jonathan Jesus aí não, o Jonathan Jesus, os bons também erram, e ele errou ontem, para mim, desde o início. Pra mim, desde o início, e no Bola Premiada eu falei, eu colocaria ou o Lucas Romero ou o Christian de lateral. Vai ter que... Não sei, arruma um jeito. Mas o Jonathan Jesus de lateral, pra mim, talvez só não seja pior do que botar o Marquinhos, que é o que o Fernando Diniz fez no Fluminense lá num jogo contra o Atlético. Mas eu fiquei com essa grande dúvida, viu, Thiago?